Olá, comunidade de devs! Que bom ter todo mundo aqui para mais este guia da Ford College. Estamos avançando no nosso estudo de exploração da documentação oficial da Solana e na nossa análise anterior, desbravamos o processo de encontrar e usar referências de API. Mas aí vem aquela situação clássica. A gente pega aquele trecho de código da documentação que parece simplesmente perfeito, cola no projeto e, bom, falha total. A ideia hoje é transformar essa frustração super comum numa habilidade técnica afiadíssima. Vamos ver na prática como trabalhar com exemplos, validar e depurar trechos de código oficiais para criar guias de solução de problemas que realmente funcionam. Bora lá? A nossa rota de hoje é basicamente um manual de engenharia reversa para consertar o que já deveria vir funcionando. Vamos passar por a máquina quebrada, o fluxo de depuração, código versus código, o relatório perfeito e, para fechar, os próximos passos. Então, a grande pergunta é: o código oficial falhou. E agora? Olha, existe uma frustração que é quase um rito de passagem na programação. A gente copia aquele código lindão direto da documentação oficial, roda o arquivo já esperando o milagre instantâneo acontecer, mas o que recebe em troca? Uma explosão de erros no terminal. Chega a dar aquele calafrio, né? Mas por que será que a documentação oficial falha desse jeito? Vamos para o nosso primeiro ponto, a máquina quebrada. Afinal, por que os exemplos falham? Faz muito sentido pensar nos trechos de código da documentação como um grande diagrama de engenharia. Quando tentamos montar a máquina seguindo o desenho e ela não liga, geralmente significa que faltaram páginas nesse manual ou que o ambiente onde estamos montando é diferente do esperado. Temos 3 grandes suspeitos aqui. Número 1, mudanças na superfície da API por causa de versionamento. Ou seja, o exemplo foi feito para uma versão mais antiga, mas o nosso projeto já está rodando uma mais recente. Número 2, dependências ausentes. Sabe quando o autor simplesmente assume que certos pacotes já estariam instalados? Pois é. E número 3, suposições incorretas do ambiente de execução. Às vezes faltam variáveis de ambiente específicas ou a documentação assumiu que já existia um validador rodando em segundo plano. Ignorar essas coisas é tentar construir um motor sem algumas engrenagens principais. É óbvio que o sistema vai quebrar na primeira tentativa. Entrando agora no tópico 2, o fluxo de depuração. É nossa linha de montagem de soluções. Para deixar o caos de lado, a gente precisa de um método bem prático. O segredo é seguir a esteira sem pular nenhuma etapa. Primeiro, rodar o exemplo de forma isolada e capturar o erro completo. Segundo, pesquisar esse comportamento na documentação oficial. Terceiro, mapear a relação entre o erro que deu e a regra que foi quebrada. Quarto, propor uma correção. E quinto, criar o relatório. Esse processo tira a gente daquela adivinhação exaustiva e nos coloca direto no terreno seguro das soluções que podem ser verificadas de verdade. E para que aquele primeiro passo funcione, a gente precisa entender muito bem um conceito-chave, o rastreamento de pilha, ou stack trace. E não é só aquele bloco gigante assustador de texto vermelho. Mensagens de erro e rastreamento são, na verdade, os sinais mecânicos mais preciosos que um sistema pode emitir. É literalmente o caminho exato, linha por linha, método por método, apontando exatamente onde as engrenagens travaram. A gente precisa demais desses sinais cirúrgicos para começar qualquer tipo de diagnóstico. Isso nos leva ao tópico 3, código versus código. A hora de consertar a ponte. Vamos colocar a mão na massa com um caso bem prático do mundo real, usando o cliente JavaScript da Solana. Olhando aqui, do lado esquerdo, temos o arquivo original que veio da documentação, chamando o construtor connection totalmente vazio, sem definir uma URL de destino. É a mesma coisa que construir uma ponte maravilhosa que não leva a lugar nenhum. Uma omissão clássica baseada naquela suposição de ambiente que comentamos antes. Já no lado direito, a gente vê a ponte consertada. Ao declarar explicitamente a URL com clustip ur devnet, a gente direciona o tráfego de dados para o lugar exato, reparando a falha de conexão na mesma hora. Simples, rápido e cirúrgico. E assim chegamos ao número 4, o relatório perfeito. Como criar o seu arquivo final de depuração. Olha, consertar o código localmente é ótimo, mas a grande meta da engenharia moderna é documentar essa solução criando um artefato que tenha valor de verdade. Para que a manutenção do projeto leve o relatório a sério, ele precisa ser baseado num caso reproduzível. No ecossistema de código aberto, ninguém tem tempo para ler um livro sobre como um bug acabou com a tarde de trabalho de alguém. Projetos reais exigem evidências mínimas e testáveis que recriem exatamente o mesmo cenário da falha, sem nenhuma linha de código inútil no meio para atrapalhar. Por causa disso, a arquitetura de um relatório perfeito precisa seguir um checklist muito, mas muito rigoroso. Ponto 1. Apresentar o rastreamento do erro original sem nenhuma alteração.
Ponto 2. Colocar os links precisos da documentação atestando o comportamento esperado. Ponto 3. O trecho mínimo de código já com a correção que estamos propondo. E ponto 4. A prova real, a saída do terminal verificando o sucesso depois da correção. Se o artefato tiver esses 4 pontos, ele basicamente vira ouro puro para a equipe que mantém a biblioteca. Tem uma frase que resume perfeitamente a filosofia central de tudo isso. Reproduzir com precisão, mapear erros para sessões autoritativas e propor correções mínimas e testáveis. É exatamente assim que a gente garante a qualidade técnica no ecossistema Web3. Reproduzir com precisão, mapear erros para sessões corretas, propor correções que sejam pequenas e fáceis de testar, essa é a essência pura da engenharia minimalista rumo à solução eficiente de problemas. E para fechar nossa jornada, tópico 5, próximos passos. Como compartilhar a solução? Dominar essa prática muda o jogo. Transforma completamente a forma de desenvolver, porque traz a habilidade de auditar as próprias ferramentas que estamos usando no dia a dia. E com o diagnóstico super claro e a correção bem estruturada no formato de um relatório perfeito, o próximo passo natural é levar essa solução para os fóruns e canais da comunidade, que é justamente o que vamos abordar na nossa próxima lição. Lembrando sempre que este guia incrível foi criado pela Forge College. Para expandir ainda mais esse conhecimento técnico e mergulhar de cabeça no ecossistema da Solana, não deixem de acessar Forge College. E eu deixo uma reflexão final para todo mundo pensar. Qual será o próximo grande gargalo do ecossistema Web3 que essa nova capacidade de depuração vai conseguir resolver de vez? A curiosidade e a precisão são, sem dúvida, as melhores ferramentas de quem constrói o futuro. Até a próxima!